Meu nome é Benjamin e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é a minha relação com Deus e o Shabat. No último boletim informativo, falei sobre como as finanças no reino de Elohim são uma questão de relacionamento. A observância do Shabat também é outra questão relacionada ao relacionamento, porque levanta a questão: posso realmente ter um relacionamento profundo e sincero com o Elohim se ignoro a observância do seu Shabat? Elohim deseja um relacionamento verdadeiro. Ele não tem interesse em costumes religiosos, tradições ou rituais sem amor. Um relacionamento verdadeiro tem limites e sinais de fidelidade. Um relacionamento verdadeiro respeita os momentos de compromisso. E é exatamente disso que se trata a observância do Shabat. O Shabat não é um dia do homem. O Shabat é um tempo sagrado que Elohim reservou para passar com seus filhos. É um dia que traz sua assinatura em nossas vidas e é um selo em nossos corações. No entanto, muitos rejeitam o seu convite para passar com ele este dia que ele santificou. Se você não guarda o Shabat, você não está em harmonia com Elohim. Deixar o Shabat de lado não é amor a Elohim. Trata-se de lealdade da questão de reconhecer ele como seu Criador. Trata-se também de quem é a autoridade em sua vida. Se você santifica o domingo em vez do Shabat, você já está em desacordo com a vontade de Elohim. Neste ponto, gostaria de enfatizar mais uma vez, como já fiz em outros boletins informativos, que nosso Pai Celestial sabia que seu Shabat seria substituído pelo domingo. A Igreja Católica justificou essa substituição alegando que tinha o direito de fazê-lo. E como todas as igrejas, com exceção dos adventistas, mas ao mesmo tempo enfatizando que eles também não observam as festas bíblicas descritas em Levítico 23. E os institutos teológicos adotaram essas práticas erradas, o indivíduo não é diretamente culpado. Mas como agora vivemos nos tempos da restauração e a santificação do Shabat está sendo colocada novamente no candelabro, surge a grande questão: como você lida com isso agora que ouviu a verdade? Se Elohim, na história da criação, estabelece a santificação do Shabat para toda a eternidade, através de todas as Escrituras, das Sagradas Escrituras e da Aliança Renovada, estamos em harmonia com ele quando guardamos seu dia santo, o Shabat. O imperador Constantino, que era um adorador do Deus Sol, e introduziu a santificação do domingo, não acreditava em nosso Elohim, mas no Deus Sol. Se você santifica o domingo, você reconhece o domínio desse Deus. Você já pensou como Elohim se sente com isso? Quero fazer uma comparação aqui para mostrar o que realmente está acontecendo. Se você é casado e não comemora o aniversário da sua esposa ou o aniversário de casamento de vocês, o mesmo vale para o contrário, mas sim o da sua ex-namorada, você consegue imaginar como sua esposa se sentiria? Você traz a presença de outra mulher para o seu casamento, e o mesmo acontece com Elohim. Ao santificar o domingo, você traz outra divindade para dentro do seu casamento. O mandamento do Shabat é o único mandamento em que Elohim diz: observe o dia do Shabat para santificá-lo, como Yah, seu Elohim, lhe ordenou. Deuteronômio 5, verso 12. E em Deuteronômio 5,15, e lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e que Yah, seu Elohim, o tirou de lá com mão forte e braço estendido. Por isso, Yah, seu Elohim, ordenou que você celebrasse o dia do Shabat. Sobre o observe o dia do Shabat, ou como também é formulado, lembre-se disso, pode-se rapidamente ignorar em português. Em hebraico, porém, essa formulação tem um significado central. Nesse ponto aparece a palavra tzachar,
que é sempre usada quando o povo de Israel deve se lembrar de eventos centrais da história da salvação ou de mandamentos importantes. Embora lembrar seja na verdade uma formulação muito fraca, seria melhor traduzir como gravar ou escrever na memória. Portanto, você deve gravar repetidamente e escrever na memória que você era escravo no Egito e que Elohim o libertou. Em um dicionário, o significado foi indicado da seguinte forma: estar ciente de um fato ou verdade para determinar suas ações de acordo com isso. Portanto, não se trata apenas de uma lembrança puramente mental, mas também de que essa lembrança tem efeitos práticos sobre como moldamos a nossa vida. No início, quando nós nos convertemos e começamos a guardar o Shabat, isso pode não ser tão fácil. Por quê? Porque então começamos a nadar contra a corrente em nossa sociedade. E nosso povo, como um todo, não guarda o Shabat. Por muitas conversas, sei que então se diz que aqui não é possível guardar o Shabat. Este é o único dia em que posso fazer certas coisas, porque durante a semana tenho que trabalhar. Essa mudança não é fácil, mas é possível. Lembro-me muito bem do meu período de adaptação. No início, acontecia frequentemente que eu precisava fazer compras rápidas no Shabat, porque havia esquecido algo. Nosso Pai Celestial é tão amoroso e prático. Ele me deu uma lição prática que ficou gravada. Como naquela época, há uma história cativante sobre Moisés e os israelitas. Eles estão no deserto e morrendo de fome. Por isso, Elohim lhes envia um novo alimento chamado maná. Ele cai literalmente do céu todas as manhãs e tudo o que eles precisam fazer é sair e recolhê-lo. Com uma exceção, no sexto dia cai o dobro do céu. E no sétimo dia, o Shabat, nada. O céu está vazio. O povo fica confuso quando acorda no sexto dia e encontra um saco extra de comida. Então Moisés diz: amanhã é um dia de descanso, o Shabat sagrado para Yah. Portanto, cozinhem e assem hoje o quanto quiserem. E o que sobrar, vocês podem guardar para amanhã. Assim, eles não podiam perder o Shabat. De volta para mim. Um dos meus filhos trabalhava em um supermercado na época. Numa sexta-feira à noite, ele voltou do trabalho e trouxe para casa uma enorme quantidade de alimentos que o seu chefe lhe ofereceu gratuitamente. Uma caixa de iogurtes, grandes caixas de bolinhos, pudins, doces, 4 frangos e muito mais. Não me lembro exatamente de tudo, mas a mesa da sala de jantar estava cheia. E imediatamente me lembrei da passagem da Bíblia, em que os israelitas receberam uma porção dupla de maná no deserto antes do início do Shabat. E de repente, eu pude guardar o Shabat. Deu certo. Sempre se encontra um caminho. Como no meu trabalho para a World Wide Wings, converso frequentemente com diferentes crentes. Lembro-me do filho de um pastor. Ele tinha sua própria família, 3 filhos pequenos. Tinha um excelente emprego e ganhava um salário altíssimo. Quando percebeu que o Shabat, e não o domingo, era o dia sagrado, pediu ao seu chefe para dispensá-lo do trabalho no Shabat. Quando este não atendeu ao seu pedido, ele se demitiu, para horror de seu pai e de todos os seus irmãos ao seu redor. Outro exemplo. Há um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, com uma mega igreja, milhares de membros. Quando ele percebeu que o Shabat deve ser santificado, mudou o culto de domingo para sábado. E aconteceu que os fiéis se rebelaram em massa, mas ele permaneceu fiel e abriu uma nova igreja. Quando se começa a praticar a arte do Shabat, pratica-se uma arte tão antiga quanto a própria criação. Elohim trabalha, então nós trabalhamos. Elohim descansa, então nós descansamos. Em Gênesis 2, no final da história da criação, está escrito: assim foi concluída a criação dos céus e da terra, com tudo o que lhes pertence. No sétimo dia,
Elohim concluiu sua obra e descansou de seu trabalho. A história da criação começa com Elohim trabalhando e termina com ele descansando. Após 6 dias de criação do mundo, tudo está consumado. O universo está completo. Então você precisa entender isso agora. Lemos: Elohim descansou. Aquele que não precisa dormir, não precisa de dias de folga nem férias, que não fique cansado, exausto ou insuportável, esse Elohim descansou. Neste ponto gostaria de lembrar: fomos criados à sua imagem. Fomos criados para refletir e exemplificar ao mundo como Elohim é. Elohim trabalha, então nós trabalhamos. Elohim descansa, então nós descansamos. A palavra descansar em Gênesis 2 significa em hebraico Shabbat, de onde também vem a palavra Shabbat. Significa essencialmente parar ou terminar ou estar completo, mas também pode ser traduzido como celebrar. E para que serve o Shabbat? O Shabbat é um dia em que dedico toda a minha atenção a Elohim. É um dia em que estou presente apenas para minha família e meus amigos. O Shabbat é um dia sem lista de tarefas. É um dia em que não faço nada e não me sinto culpado por isso. O Shabbat não é um dia em que compro ou vendo para ter mais. É um dia para desfrutar do que já tenho. Não é um dia para ficar triste. O Shabbat é um dia para se alegrar e desfrutar. Uma celebração da vida no mundo muito bom de Elohim. Que todos sejam ricamente abençoados.